Todo mundo conectado, nós estamos ao vivo pelo rádio 560 AM 79.9 no FM. Estamos também disponíveis para entrega deste conteúdo agora em live lá no Facebook, facebook.com/barra Rede Tua Rádio. Também estamos disponíveis na Alexa, no seu aplicativo lá no celular, vai lá na sua lojinha, na Play Store, baixa Rede Tua Rádio, @Rede Tua Rádio, pronto, leva a gente na palma da mão. Estamos também no site em tuaradio.com.br. Nosso convidado das sextas-feiras, sem mais delongas, é ele, Rogério Camargo de Carvalho. Oi, Rogério, bom Bom dia. dia. Eu já trouxe até a metralhadora, porque tu me colocou no meio de um tiroteio hoje. Eu fiquei imaginando, eu pensei, o Rogério vai, ou ele vai amar ou ele vai odiar o tema. Rogério, estava estes dias conversando com algumas pessoas e é tão Sim, interessante porque, claro, o ano já, a gente já está praticamente em março, né? Segunda-feira já, domingo já é março, mas muitas pessoas ainda estão com aquela ideia de que o ano está começando agora. E uma dos desejos, que não é só do ano, né? Mas é um desejo permanente do ser humano, é amar e ser amado. Ponto. Não tem muito o que discutir, né. As pessoas elas anseiam, só que também é um tempo que nós vivemos, Rogério, de dificuldades de relacionamentos, por causa da questão do vínculo, por causa da questão das intolerâncias, por causa do individualismo e egoísmo, por causa também do medo do politicamente correto. As pessoas têm medo hoje de dizer: "Eu gosto de você, você gosta de mim". As pessoas têm medo, Rogério. As pessoas ficam muitas vezes evitando contatos, mas aí o nível de carência aumenta muito. O que tem de gente carente, né, Rogério? Não raro a gente também tá carente, então a gente às vezes não sabe muito, o que dizer sobre os afetos, os amores. Eu tô falando de amor romântico, tá, gente? Amor romântico. Um par, um chinelo velho para você chamar de seu, uma metade da sua laranja, né, Rogério? barraco também, né. Seja o que for, como você quiser, né. Acho que isso também respinga lá nos no consultório, não respinga, Rogério? Respinga, mas, como é que eu vou te dizer, assim, eu vi o o vídeo que tu me mandou, tá. Uhum. A psicanálise ela às vezes ela se fere a ela própria, sabe, dizer que só o amor é narciso. Falar só do amor é narciso, não falar da eco, não tem graça nenhuma, né. Mas o vídeo que tu mandou é bom, faz uma ótima reflexão. Mas eu prefiro ver aquele amor mais boêmio, amor dos poetas, dos filósofos, entendeu, que são mais reflexivos e menos sofronildo. Tanto que a gente tinha um Ah, escritor em Porto Alegre, no Correio do Povo, que São Paulo, né, que escrevia sobre o sofrenildo, né. eu Você não se lembro, lembra? não sei, não sei. Sofrenildo a gente fazia a partir de um 5, colocava umas estrelinhas no nariz e puxava bem o cabelo para trás. Tu vai achar São Paulo, Correio do Povo, Sofrenildo, porque o amor não é tão sofrenildo assim, ele também tem suas construções, né. E eu não creio que só o amor seja narciso, Uhum. né, É, que nem ele dispõe, porque existe 4 formas de amor, assim, mais próximas de nós, perceptível, que é o ágape, que é aquele amorzinho do chocolate com pimenta, novelinha das 6, sabe? uhum. Não pode nem mostrar o pé que já tá um fisor, tá louca para beijar, sabe? Aquele aquele ágape da novelinha das 6, do chocolate com pimenta e o chazinho das 5. E o amor eros também, né, que é aquele amor erótico, tu vai amar, tu vai receber, só que tu vai sofrer. É um outro tipo de amor. Claro. Na verdade, Rogério, eu vou trazer aqui, estes nomes que você trouxe para a gente se familiarizar, e eu vou te pedir a gentileza, Rogério, de a gente mesclar entre conhecimento técnico e aquilo que as pessoas vão entender, porque senão fica difícil de a gente entender, né, o que o Rogério conhece bastante, lê muito, né, então vamos lá, vamos tentar popularizar isso, e vou também Sim, pedir para a audiência que for participar com a gente, que participe levando em consideração que a gente está falando de amor romântico, Rogério, mas guardado o
horário. Não, Sim, tem coisa que no horário a gente não pode falar, né, então vamos lá. São 4 tipos de amor que são classificados pela filosofia grega, que é só um sim, jeito de olhar para o tema, é só um jeito. sim, Se você pegar outra perspectiva, vai ter outras, né. Pela filosofia sim, grega, tem o eros, que é o amor da paixão, tem a filia, que é o amor da amizade, tem o storge, que é o amor familiar, e tem o ágape, que é o exato. amor incondicional, ponto. É isso que o Rogério estava falando. O Rogério mencionou do vídeo que eu mandei para ele, mas a audiência não sabe ainda, Rogério, então eu vou rodar agora. Ah, deu um fora que eu Não, não, sabia que ia ser tiroteio. o Rogério já saiu se defendendo, né, já se defendendo aqui, mas a proposta é provocar as pessoas para Certo. várias possibilidades de olhar o mesmo assunto que é, afinal de contas, como é que a gente faz para ou viver um amor, né, que a gente chama assim, entre aspas, um amor de verdade. O que que é um amor de verdade? Estou falando mais uma vez, reduzindo aqui o tema ao amor romântico, tá bom? Ok. Pronto, é isso, né. Aí tem um psicanalista que faz vídeos na internet, o nome dele é Marco Aurélio, e ele aproveita, momentos em que ele está fazendo, assim, como é que se diz? Cursos, oficinas, orientando ou Sim. aulas que ele dá para Os usar seminários, né. isso, usar o recorte na internet. Então tudo isso é fruto de alguma coisa que já está andando. A gente pegou um recorte, tá bom? Eu vou ver se eu consigo rodar aqui não, agora eu me lembrei, Rogério, que eu vou ter que rodar do celular, porque eu uso o mesmo canal para falar contigo. Tranquilo, Então eu vou tranquilo. pegar aqui o Marco Aurélio. Ah, Beverly, eu gostei muito do vídeo ou do áudio que eu estou escutando do Marco Aurélio, e não tem problema, é só me pedir que eu tenho ele o linkzinho aqui, e aí eu posso passar para as pessoas. Eu vou tentar rodar daqui, Rogério, vamos ver se vai funcionar. É o primeiro, eu mandei Ué, 2 por que que tem para o gente nos Rogério aqui Estados sobre essa Unidos, questão do Europa e Ásia e dando like? e é assim, às vezes o meu celular abre, às vezes meu celular não abre, mas vamos de novo, né, Rogério? Força na Faz peruca. funcionar, É, faz valer. força na peruca e vai dar certo. Ou não. Pronto, foi. A gente ama alguém, nós amamos aquela pessoa por quê? É porque ela é linda? É porque ela é gostosa? Tem um monte de lindo e gostoso que a gente não ama. É porque é inteligente? Tem um monte de inteligente que a gente não ama. Amor é um sentimento muito complexo. Se você diz que ama alguém porque é lindo, não é amor, é tesão. Se você diz que ama alguém porque é inteligente, não é amor, é admiração. E se você diz que ama alguém porque te trata bem, é o que você está tirando proveito. Também não é amor. Agora, se você cita tudo isso, mas não sabe direito porque ama, talvez seja amor. Amor é um sentimento muito complicado, mas a gente diz que os opostos se atraem. E na maioria das vezes, quem a gente se apaixona é o nosso oposto. Então seria o nosso espelho, porque a imagem do espelho é invertida. Então é como se a gente se olhasse no outro e que as qualidades do outro fossem uma projeção sobre nós mesmos. Então, quando a gente ama alguém, a gente diz assim: eu me identifiquei com aquela pessoa. Tinha um quê? Tinha um encanto? Tinha alguma coisa? Na verdade, você está dizendo que você ama aquela pessoa porque você se identificou. Ou seja, você ama porque você se viu lá. Tudo é narciso. Então eu me vi nessa pessoa de alguma forma, de alguma maneira. E porque eu me vi, eu me amei nela. Então a gente tem uma forma meio dura de dizer isso, que é, no fundo, no fundo, no fundo, a gente não ama ninguém. A Pronto. gente só se ama. A gente só se ama, né. Eu vou dividir este conteúdo aqui em 3 partes, Rogério, para a gente Tá, começar a abrir um diálogo. Primeira parte aqui, que ele explica, é que quando a gente vai explicar por que que a gente ama quem a gente usa estes, digamos assim, substantivos, esses valores que têm a ver, com ah, eu amo porque a pessoa é linda. E aí tem outros autores que dizem: a quem ama, o bonito é belo", né. Porque quando a gente está amando alguém, a gente acha tudo bonitinho, até o que depois, com o passar do tempo, Rogério, vai irritar, mas no início tudo era lindinho, até a toalha em cima da cama fica e lindinho. tem até uma brincadeira da noite, né, depois da 4ª cerveja todo mundo é bonito, né, o da terceira caipira todo mundo é belo, né. Agora tu Esse pegou esse pesado, né. entorpecimento que a gente tem, né, porque o Agora Narciso ele foi entorpecido, né, pelo narque, que dá origem à palavra narcótico. narcótico. Então, nós tem que saber de onde é que surgiu o termo narcisismo, né. E Uhum. ele também produz uma mãe narcísica, né, que a mãe transfere isso também.
uma mãe narcísica é muito complexo também, essa relação de amor com o próprio filho. Uma Agora das sim, uma agora das relações de a amor, que vai dar origem ao que tu falou antes, que eu não tinha percebido, até te agradeço. A palavra romance. Uhum. Eu vou trazer de novo aqui, Rogério, porque assim, a gente costuma dizer assim, agora a gente ouve as pessoas, eu vou me relacionar com alguém que é bonito, muito mais no caso, conhecido, na história conhecida, de que os homens buscam o amor numa mulher bonita, né? Uma mulher linda. Agora eu vou problematizar a história que está aqui no começo, né? É um pré-requisito, é como se fosse um pré-requisito para eu me relacionar com alguém, essa pessoa ser bonita, em especial uma mulher bonita, né? E aí tem o poeta que diz: me desculpem as feias, mas beleza é prioridade, Fundamental. fundamental. Então, só que isso que ele está explicando aqui, o nome disso não é amor. O nome disso Sim. é outra coisa, né? O amor vem num outro lugar. E aí ele vem explicando que não é sobre beleza, não é sobre. Aí as mulheres também, eu quero um homem que seja um bom provedor. O nome disso é negócio, não é amor, né? Tá fazendo negócio, uma transação de negócio, não é amor. Não é que O que sempre aconteceu ao longo da história humana, né. isso, só que a gente deu o nome disso, dessas coisas todas A gente como nomeou. amor. Isso. E não era amor. Talvez lá no andar da carroça fosse. Só que hoje, como é um mundo truncado, um mundo confuso, Rogério, a gente traz todos esses elementos numa miscelânea e a gente não sabe mais o que fazer para começar um relacionamento que vá se desenvolver para o amor. O amor ele não cai de paraquedas no primeiro encontro. Amor à primeira vista. É um pouco utópico, né? É, eu diria que se tu vai se relacionar com alguém hoje, em termos de amor e romance, é bom que tu saiba decor a tabela periódica, sabe. Tem que rolar química, né. No Sim. mínimo a tabela periódica, né. Que daí é um outro equívoco que é supervalorizar a química entre que não Sim, química, quando a gente fala em química, Rogério, para um bom entendedor, disso, né, trazendo para a vida normal, é ter um sex appeal, é ter pele com pele, coisa que é uma outra sim, coisa, que não é sim. necessariamente aquilo que vai gerar o amor. Aquilo que vai gerar o amor nós temos uma sinergia que é muito mais do que uma química de pele. A química de verdade é a química que te faz rir, homens e Sim. mulheres. É a química que te faz se sentir agradável, confortável. É a química que te faz se sentir à vontade. Rogério, se sentir à vontade com outra pessoa é um ouro puro. Sim, na relação é importante que o outro, possa possibilitar para tu colocar tua loucura para fora também, né. E daí tu se sente segura, né. Sim, colocar a loucura pra fora dá até um pouco de medo, né, Rogério? Porque no momento que a Mas gente. é o que está acontecendo nas relações. Sim, concordo. Essa é uma Mas se a gente fizer um olhar, assim, mais menos periférico, a gente vai enxergar isso. Uhum. Essa é só a primeira etapa do que o psicanalista está falando, Sim, que tem a ver com os atributos, os pré-requisitos que são comuns quando a gente fala de amor. Eu já ouvi muitas mulheres conhecidas minhas até, Rogério, que dizem o seguinte: qual o teu homem, entre aspas, ideal, né? Qual o teu perfil de homem ideal? Eu suponho que os homens também devam fazer isso, né? Se não com os amigos. De forma individual, qual é a tua mulher ideal? E aí a gente começa a criar pré-requisitos. Isso seria uma entrevista de emprego, né, Rogério? Porque, sim, né? mas, Beverly, a gente tem que se reavaliar que isso aí surgiu mais, esse tipo de comentários dos anos 70 para cá. Porque nos anos 70 os pais escolhiam os maridos, escolhiam as filhas, se tem posse, se não tem, tinha um comércio ali, uma Uhum, negociação. sim. Sobrenome, se tu pesquisar em Caxias, tem muito sobrenome que casou com sobrenome. Se tinha amor, não sei, se tinha romance, não sei, mas tinha posse. Uhum. Isso aí tu vai procurar em todas as cidades, casamento de sobrenome. E alguns dão certo, Rogério, a gente não quer dizer que não Lógico, dão certo. Alguns dão certo, outros não dão, assim como outros aquele não dão. que entre aspas, foi um amor arrebatador também, uns deram certo, outros não. A gente não está aqui falando sobre o sucesso de uma relação, a gente está falando de Sim. como começar uma não é nem o Como sucesso, começou? como Sim. começar uma porque hoje você reconhece, né, Rogério, as pessoas estão com dificuldades de começar uma relação, não é nem de se ela vai ser E duradoura ou não. inclusive tu falou ali sobre a
Paixão, um dos melhores livros sobre o mito da paixão é de uma brasileira. É mesmo? Não conheci, E não sei sobre. fala da Isolda das Brancas Mãos. Olha aí, E ó. fala das mulheres. O Mito da Paixão. É um livro excelente sobre isso. Claro, eu estou aqui falando porque eu li, né, sobre o mito da paixão, né? Sim, até porque a gente precisa se apropriar das informações que Sim. são novas. Porque nos últimos 50 anos, as relações, até a leitura sobre o amor mudou muito. Até os romances. Se tu for verificar até os anos 80, o que tu lia? Haroldo Sim, Robbins, sim, Bernard Shaw. sim. Tinha uma E, série de. e, E e- hoje, os escritores que falam sobre os romances hoje, os romancistas, mudou tudo do início do século passado para cá. Eles sim. sofreram uma atualização. Isso aí tu observa até nas séries, nas novelas, nos casos especiais. Harold, Acompanhou. Sim, Harold Robbins foi um autor que eu li acho que todos os livros dele quando eu era adolescente, que ele inaugurava para nós brasileiros, não que não tivesse isso em outros lugares, mas para nós Sim, brasileiros, o romance fantasia, o romance erótico é uma coisa exato, que foi nova, né? Ele teve um fenômeno cultural durante um período que foi também junto com a liberdade sexual da mulher, né? Que é uma coisa exato. diferente, né? Rogério, aí que tá, quando você fala que mudou um monte de coisas, inclusive a objetificação da Sim. mulher que era histórica, hoje é a objetificação do homem. É o homem que tem sido mais objeto do que as mulheres. Tanto é que você olha as propagandas, ainda tem propagandas que usam o corpo feminino como forma de vender, mas já tem também produtos culturais, como propaganda e outros fenômenos culturais, que objetificaram o corpo masculino. Quer dizer, Sim. a gente mudou tanto que a gente mudou o endereço, né, da objetificação humana. Eu vejo assim que também atrás do romance, eu vou largar uma frase aqui, cada um está procurando alguém da sua espécie. E algumas pessoas estão saindo das suas espécies, estão procurando outras espécies. Sim, gente, isso aqui é uma metáfora, tá? Quando o Rogério fala isso, não é que o Sim, homem tá buscando, sei lá, um cabrito, não é isso, né? sim. A espécie seria a sua essência, né? Sua A essência sua como ser humano. essência, Isso. exato. Sai da sua zona de essencial e vai se relacionar com alguém que tem uma outra energia, uma outra Uma outra essência, uma energia. outra pegada de mundo, né? Disso, né? Sim, sim. E depois porque o mundo se atualizou, sexualmente nos últimos 50 anos, o mundo se atualizou. A gente tinha aquela frase: "Saiu do armário". Não, ele não saiu do armário, ele se atualizou e está tendo uma percepção diferente do romance. E tem coisas, Rogério, que nessa mudança foram ganhos, mas também a gente precisa entender que teve algumas coisas que foram perdas, né? A gente também Sim. colocou num lugar raso o próprio corpo, o prazer, as relações mais íntimas, ficou num lugar raso, né? A gente pode dizer isso, né, Rogério? Depois que a gente parou de dançar com o rosto colado, muita coisa mudou, porque houve um afastamento do afeto Sim. facial. Uhum. O A olho gente no olho, dançava né? com o rosto colado, né, olho Uhum. no olho. Dava um recadinho no ouvido, sabe, dava um beijinho Uhum. atrás da orelha, tudo no afeto. Então Sim. tinha romance ali, tinha como desenvolver. Agora é o seguinte, quantos bailes tu vai hoje que tu pode dançar de rosto colado, para iniciar, sentir o cheiro do outro, a química, porque isso é interessante, o olfato, né. Nossa, muito, muito. A gente foi Mas tu não perdendo, né? tem um baile de rosto colado hoje. Até porque se tem, as pessoas não vão porque tem vergonha, né. Rogério, eu vou voltar aqui ao vídeo, né, ao Certo. áudio que eu trouxe do vídeo, que é desse psicanalista. Então, uma primeira etapa, ele fala dos porquês que a gente gosta de alguém ou ama alguém, como se fossem pré-requisitos, né. Então ele vai pontuando que esses pré-requisitos, eles são pura ilusão, ponto. Ele já deixa ali, né. O nome disso não é amor, não vai te levar para construir uma relação amorosa. Eles são outras coisas. Quando você vê que alguém é bonito, quando você vê que alguém tem uma condição financeira, ele vai mudando. Um segundo momento que eu disse que eu ia separar em três, do próprio áudio, esse psicanalista, Rogério, ele também traz algo que eu achei fantástico, que é a inversão no espelho. Quando a gente ama alguém, é como se a gente se visse refletido no espelho, e a imagem do espelho ela é invertida. E aí agora eu vou jogar a bomba para o Rogério. Daria para a gente dizer sobre essa perspectiva, né, de que se eu amo alguém com a minha imagem refletida no espelho e eu vejo ela invertida, o amor precisa ser um amor que passe por virar a tua vida de cabeça para baixo?
O amor da loucura, né. Não, É, o o virou louco do virou de o cabeça louco para baixo. é um arcano do tarô, né, ele diz muita coisa sobre nossa vida, o louco, mas loucura dentro de Deus, sabedoria. E algumas pessoas mesmo necessitam se jogar de cabeça na relação para poder entender essa pulsão que vem muito forte, que ficou reprimida e guardada durante anos. O Roberto Freire dizia: "Sem tesão não há solução". E uma casa tem que ter quarto, tem que ter sala, cozinha, banheiro e fazedor de amor. Uma Fazendo sala a mais, só para as pessoas se amarem e se ah, sexualizarem. Porque hoje ok. dentro da casa está tudo junto, misturado, né. E isso aí é um fenômeno tão interessante que chega a um ponto que muitos casais saem de dentro de casa para ir para o motel. Quer dizer, Roberto Freire tinha razão, né. O que tu tá querendo dizer, hoje eu vou ter que traduzir o Rogério aqui, né. O Rogério me permita fazer uma tradução. O que tu tá tentando dizer é que ambientes de privacidade em casa porque sim, a arquitetura também mudou, né, junto com tudo isso que a gente falou, Exatamente. a arquitetura mudou e muitas vezes a gente tem espaços que são abertos, espaços que têm portas transparentes, enfim, o que tu tá dizendo, se eu bem entendi, cultivar e reservar espaços que sejam espaços de privacidade. É isso? Exatamente. Tá, entendi. Me ajudou e muito na elucidação do caso aí, Na sabe. na Porque hoje tradução. os quartos são menores, as paredes são mais finas, tu dá uma gemidinha, o outro já escuta, em cima, embaixo, e tu tem 4 escutando o teu fazer amor, né. Entendi. Que até a laje é mais estreita, Que não é até a cama tá ringindo mais. que não tem a ver necessariamente, deixar bem claro aqui, eu até falei, Rogério, a gente vai ter que tomar cuidado pelo horário, né, a gente tá Sim, conversando, a gente não pode falar tudo, porque tem um horário, tem criança em casa, tem vovô, tem sim. vovó, então a gente tá aqui também, vamos prestar atenção e respeitar isso, mas não é sobre, sexualizar uma Não é relação isso. romântica. Quando a gente fala em barulhos, tem silêncios que são barulhos também, Rogério. Exato, mas, o que eu estou te falando é um caldo quente, sabe, que a gente escuta na praia, escuta no ônibus, Sim, a conversa do povo, tu entendeu? Até numa fila de banco, numa sim. fila de lotérica, as pessoas já estão falando bem mais sobre o amor, sobre o seu romance, e não está nem preocupado aí se o outro escuta. Basta tu ir num café, tu vai ver Sim. que todo mundo está desabafando de uma certa maneira o seu romance, E isso frustrado, e isso é está do feliz ou não. e isso é do foro privado, é isso que você está dizendo, então deixar bem claro isso. Tem alguns ouvintes já participando, Rogério, e antes de ir para o intervalo ainda tem um terceiro ponto desse vídeo, que depois a gente vai virar um pouquinho a história aqui com outro áudio do Ok, mesmo psicanalista falando sobre carência. Deixa eu ver se eu trago alguns ouvintes aqui. A Teca, nossa querida amiga ouvinte, ela brincou aqui: "Rorrô, hoje eu tô de aniversário, me escolhe, me dá parabéns". Então, Rorrô, parabéns pra Teca, por favor. parabéns, Teca. Pô, Teca, eu pensei que ele ia falar um monte de coisa, ele disse: "Parabéns, Teca". Mas É. olha, mas eu botei a mão na cabeça, Aham. no coração e mandei as 2 mãos, né. Eu te Pronto, acolho, te aceito. perfeito. Teca, felicidades pra você, né, muitas alegrias. A Paty Tomazini diz o seguinte: "Bom dia, diante dos fatos colocados, nunca mais vou amar romanticamente falando". Ela encheu Até de que risada. até que enfim alguém se manifestou dessa forma, né. Mas amo sim, o fato de estar bem, ela ama o fato ela mesma estar bem. Paty, Sim, continua acompanhando o programa, porque, assim, eu também foi assim, um pouco revelador ter escutado desta forma, não é nada novo, né, não é ninguém descobriu a roda, mas quando a gente coloca esses pensamentos, né, Rogério, em ordem, traz umas chaves interessantes pra gente. Uma delas foi que para amar alguém a gente tem que amar a si. Não tô contando nada que ninguém já saiba, não saiba, né, Rogério. Mas olha como é dito importante, né, o amor ele precisa ser deslocado desses pré-requisitos para ser amor. Não quer dizer que sim. uma paixão não tenha os pré-requisitos. A segunda etapa é sim, amar faz você virar de cabeça para baixo, ou seja, se não desvirar você do avesso, não é amor, né, Rogério? Não é amor, vai Sim, ser não é outra amor, coisa. se tu não plantar bananeira não é amor, não dá estrelinha, sabe, não é amor. E o terceiro ponto, que é esse que eu quero fechar, é que amar o outro não é amar o outro, que o psicanalista falou. Amar o outro é amar você mesmo no outro. Eu achei para mim isso aqui foi revelador. Não é que necessariamente você vai amar a si mesmo mais do que o outro, mas você vai amar a você
no outro. Sim. É Rogério, quando isso tu aqui encontrares o teu, ali estará tu. boa. Repete. Quando tu encontrares o teu, ali estará tu. Muito bom. Olha que revelador isso, não é verdade? Sim, Olha que isso aqui muda tudo de figura. Até aquela toalha que você reclama em cima da cama, você está reclamando de você mesmo. sim. Olha que importante isso, né? A externalização de nossas confusões, se tu pegar um Lupicínio Rodrigues, que foi bem boêmio, tu vai Aham. ver o que ele diz, né. Isso é amor ali, o que ele fala ali, Sim, a letra dele. "Se interessante. acaso você chegasse, meu chateau avistasse aquela mulher que lhe abandonou, será que tinha coragem?" Se lembra? Aham, essa sim, essa Esses sim. moços, né. Esses moços, eu lembro dessa música da letra, assim, parafraseando, Então a eu gente lembro. aprende muito sobre o romance e o amor com os boêmios, com os poetas, né, que passam a vida toda tentando entender o amor e faz uma produção literária fantástica, né. Sim, cantar o amor, ler o amor é uma Cantar o coisa amor, uhum. né, A não Bea é só a cantada, né, é cantar o amor. Gostei da tua frase. a Beatriz Tessari Vivan está acompanhando o programa, né. A Ana Célia, que mora na região central de Caxias do Sul, diz o seguinte: "O primeiro amor é o amor próprio, depois tudo é consequência. Amor ao trabalho, amor de mãe, amor para um companheiro, amor de amizades, enfim, se ser e ter amor depende da tua necessidade, do teu olhar naquele momento. É difícil sentir proximidade e afinidade atualmente, porque nos afastamos da essência do amor amoroso, o amor carinhoso, né. Mas ela diz: mas o amor é o motivo de todos os motivos". Bonito, né? Sim, e é. E te digo mais, eu vou ainda vou acrescentar, até a criança quando mama, dá respostas amorosa para a mãe, para quê? Para receber mais leite, viu. Isso não é de graça aquele sorrisinho. E até a mãe, para se frustrar menos, para ter o xixi, o cocô da criança e saber que a criança vai, sugar aquele, leite da via láctea, né, a Uhum. criança também dá o estímulo, é uma mão que vai, uma boca que vem, uma mama que vai. É uma troca total, porque tem mãe que até utiliza a mão para favorecer o leite para a criança. Então tu vê que o amor é uma mão de 2 vias, né. Interessante, interessante. A Ah, gente tem que olhar para isso, né. sim, e isso são abordagens da psicanálise, né, que o Rogério está trazendo, claro que de forma prática na vida se traduz ali, né, nesse contato Já inicial nasce com um a vida. amor ali, Isso. meio negociando, né, Isso, um contato inicial com a vida que ele vai se perpetuando, né, Rogério? Ou vai se seja, perpetuando. o que eu quero dizer com isso, as nossas relações iniciais, elas interferem nas próximas, que é isso que a Ana Sim. falou, né? Vai interferir nas próximas. Mas para quem talvez teve alguma dificuldade, não teve essas etapas, não está necessariamente encerrado um destino de que não vá poder amar. Não é isso, né? Não, Porque você não. pode buscar isso em outros momentos, em outras fases da Todo vida. to todo o amor, todo romance, Bárbara, a gente tem que deixar bem claro, todo ele tem reparação, Olha que importante isso. É, todo. ele se Ninguém vai regenera, né. ficar sem. Uhum. Exceto que não queira, né, Rogério? Sim, se tu quer, vai ter. É porque a gente tá vivendo uma época de muitas fantasias, as pessoas fantasiam, criam expectativas, e aí elas jogam no outro aquelas expectativas. Isso não é amor, não é paixão, não é amizade, isso aí o nome é expectativa mesmo, né, Rogério? E depois as produções, assim, nesse âmbito amoroso, é venda rápida também, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uhum. É muita venda rápida, é uma questão de segundo, tu lê, já quer passar para alguém. Sim, e a ideia da supersexualização que a gente acabou Sim. falando, embora não seja o tema principal, ele é a supersexualização, hipersexualização, que é uma marca do nosso tempo também, com as liberdades que E vieram. inclusive tinha muita crítica nos anos, eu acho que final dos anos 70 ou nos anos 80, sobre a revista Elle, né, que sexualizava quem tinha menos de 18 anos, né. Grandes mulheres e lindas, foram ver, eram adolescentes, né. Então Sim. já tinha aí um pezinho futuro, né. É, e enfim, nesse raciocínio que eu estava fazendo, Rogério, o que eu quero dizer é que a hipersexualização, ela ocupou um espaço que era o espaço da construção. Acho que a palavra cerne da nossa conversa hoje é a construção
de um amor. Um amor, ele não acontece, ele é construído, ele passa por processos, por etapas. É disso que a gente está falando. Tem primeiro um querer, um segundo se colocar à disposição, um terceiro abrir-se para conhecer alguém. Mostrar o tipo de comportamento. Uhum. São processos, né? São São processos. processos. Que tipo de comportamento tu vai revelar. Isso aí. Mas já tem aquela máxima, só o amor constrói. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa construir o amor retroalimenta a construção. Ou seja, ele se alimenta dele mesmo, né, Rogério? Mas, posso fazer referência aqui a uma série? Aquela Pode. série Zeus. Quando Orfeu olha para trás e ele quer que Eurípides, né, venha com ele, né, na série Zeus, a Eurípides diz: "Não, não quero ir contigo, vai cuidar da tua vida, eu vou voltar para lá para amar aquele homem". Teve alguém que teve uma visão diferente na mitologia. Mas eu não entendi qual foi o link que tu fez com isso. Porque o amor também se desfaz, né, ele não Ah, só sim, se entendi. constrói, ele se Sim, desconstrói também, porque sim, na série Zeus ela desconstruiu o amor, né. sim, para Que era um construir. amor mitológico e de 3, 4 mil anos, de repente, numa série, te mostra uma versão diferente, né. Ah, agora entendi. E Às ela vezes. decidiu não querer o Orfeu. Sim, entendi. Ele se desfaz para se refazer. Entendi, Exatamente. entendi. São 11h37. Rogério, eu vou te pedir licença um minutinho. O Rogério vai ter que tomar uma aguinha, porque o assunto aqui ficou pesado. Ele vai tomar uma aguinha. A gente volta na sequência para escutar um outro áudio de um vídeo do mesmo psicanalista falando agora sobre a carência, porque muitas pessoas se relacionam por carência e dão o nome disso de amor, ou de relacionamento, ou de companheirismo. A gente vai escutar para esmiuçar um pouquinho mais, a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. 11h39. Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 22 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Festa da uva, fruto de um sonho, vem encontrar. Festa da uva, nosso legado, vem celebrar. Venha
Venha para a Festa Nacional da Uva 2026, de 19 de fevereiro a 8 de março no Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul. Patrocínio Caixa Econômica Federal, Randon Corp, Andreassa, Sebrae e Sulgás. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h41, de volta. Este é o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Rogério Camargo de Carvalho, que é psicólogo clínico. Estamos aqui batendo um papo sincero, franco, sobre um assunto que é nevrálgico, gente. Não tem jeito. Às vezes a gente precisa, né, Rogério, olhar para algumas situações que são difíceis e dizer, vamos conversar sobre isso. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? Respeitando, claro, os horários e levando em consideração também que aqui a gente vai conseguir falar algumas coisas, não todas, Rogério. E tem a ver com a questão de o papel importante de a gente se colocar num lugar correto, né, saudável, enfim, que leve para relacionamentos e vinculagem amorosa do amor romântico. Pronto, é disso que a gente tá falando, porque tá difícil, as pessoas estão com dificuldade, muita gente, Rogério, se separando. Depois da pandemia teve um boom de separações. A gente não quer aqui dizer que pessoas que não vivem bem ou que talvez se confundiram no processo, como você usou o último caso ali da mitologia, né? Acharam que era amor, se confundiram, erraram, tenham que viver sob essa condição para sempre, porque estiveram, né? Porque se comprometeram. Não, a gente pode mudar, mas a gente também precisa aprender a consertar relações, né, Rogério? A gente não pode também sair abandonando, porque senão a gente faz aquilo que o psicanalista falou. A gente vai colocar critérios para alguém viver junto com a gente. Isso não é amor. O nome disso não é amor, né? Na nova era veio essa história, sabe? Não deu certo, vai embora. Tinha Uhum. muito isso nos anos 2000, 2010, e foi até 2015, aqueles grupos alternativos de amor livre, de eu vou viver minha vida, largaram tudo. A maioria hoje a maioria está frustrada e uma minoria está feliz. É verdade. A gente Não dá para se afobar nisso. sim. Agora, no segundo momento, Rogério, a gente vai usar o mesmo psicanalista, que é o Marco Aurélio, que trabalha com psicanálise, né? Ele fala sobre carência e acho que a gente pode dizer sem medo de errar, Rogério, estou te perguntando, tá? A gente pode dizer, sem medo de errar, que muitos relacionamentos atuais iniciam por carência? Olha, Beverly, se tu tá solitário, a tua pele não recebeu mais estímulo de abraço, de afeto, tem uma carência se manifestando. Agora, se essa carência tem que ficar bem claro, Beverly, que vai só sendo preenchida por um ser humano, mas você tem outras alternativas de relacionamento que te preenche também. A Boa. gente tem que entender isso. Sim. Tem outras alternativas, né? Você não precisa buscar suprir essa carência com uma Sim. pessoa, de forma romântica. Você pode ter um amigo, uma amiga, você pode ter, sei lá, um Exato. voluntariado, você pode ter, vínculos com familiares, são outras formas, né. Existem outras formas. Tá, eu vou rodar aqui o áudio do vídeo, tá bom, desse psicanalista pra gente entender de novo aqui o assunto. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, funcionar direitinho mais uma vez esse áudio. Porque às vezes Só se ferram. Porque eles criam afetos irreais. E afetos fantasiosos. Tipo, eu não amo esta pessoa, eu amo o que eu preciso que ela seja para mim. Aí eu crio um personagem, eu crio um trem, os carentes, eles entram de cabeça e racham a cabeça. Os ausentes se entregam totalmente e se ferram. Os carentes não amam só por amor, eles amam porque precisam. E nessa precisão é que eles encontram o tormento da vida deles. Uma menina que na adolescência, porque sofreu uma rejeição amorosa, fica despedaçada, nós psicanalistas pensamos, essa experiência não tem a energia suficiente para despedaçá-la. Esse despedaçamento
faz parte de uma reprodução de uma memória mênica, de uma memória que ficou lá atrás, onde ela também foi despedaçada. E ela está só revivendo, novamente sendo rejeitada e lidando com uma rejeição da infância. Onde uma menina encontrava o rapaz, o buquê de flor, diz assim: eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Boa cantada. É uma boa cantada, não é? É uma boa. Não é das melhores, mas é uma boazinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela olha para ele, sorri e diz: mas eu já sou. Eu já vim assim de casa. Uma criança feliz. Agora uma adolescente feliz. Agora você estragou minha cantada, eu não sei o que dizer. Aí ela diz para ele: a gente não pode só se conhecer e ver o que vai dar? Aí ele fala: tá bom. E os dois saem de mão dada. Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Ai, que cantada maravilhosa. Ai, que homem. Por quê? Porque ela é tão carente que ela precisa disso. Só pode ter feito se ela tivesse sido carente na infância. Quando tem um pai respeitador, um pai que a trata com carinho, um pai que a supre, um pai que coloca limite, um pai de verdade, que está em falta no mercado. Ela vai ter mais recursos afetivos para, lá na frente, negociar a relação romântica. Os carentes só se ferram. É verdade. Pronto, já deu. Ele começa o vídeo assim: os carentes só se ferram. E o que ele tá falando, Rogério, que é super. Tem até um nome, gente, na atualidade, talvez nem todo mundo esteja familiarizado com este nome, mas este nome é super utilizado, que é o love bombing. Já ouviu falar, Rogério? Não, Bel. Não, o loving bombing é o amor bombardeio, livre tradução, que seria aquela pessoa, Rogério, que acaba entrando num relacionamento romântico com alguém que discursou. Sabe aquele discursinho bonito? Vou te levar para o Sim. céu, vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo, eu sou a solução para os seus problemas, eu sou a bolacha do pacote. A noite mais linda do É, mundo. é aquele, Felicidade não isso, existe. aquele discursinho que promete. Essa é a característica do love bombing. É aquele discurso que promete um monte de coisa, não entrega nada e some. Depois some. Então, isso é uma coisa que está acontecendo hoje também nos relacionamentos. É inegável, tanto é que ganhou um nome. O nome é loving bombing. Pronto. É o que o psicanalista está falando aqui, que quem já vem pronto para o amor, essa pessoa não precisa que ninguém te faça nada. Ela só vai somar junto com você, né? Nossa, que lindo, É, se lindo que fosse assim, né, Rogério? e depois tem muitas coisas desaguam numa carência. Não necessariamente pode ser a ausência de um romance ausente do amor. Pode ser um deslocamento que vai diretamente para o corpo. A gente só tem 3 maneiras de viver. Ou a gente agride social, ou traz para o corpo, ou traz para a mente. Se a pessoa trazer para o corpo, ela vai se apaixonar. Mas se o amor dela for um pouquinho racional, vai entrando aos poucos, sabe, por instância, entrando nas atmosferas, tem mais chance de dar certo e ser perceptível, né? E não ser enganada, né? Porque o que tem hoje é muita gente se enganando, sendo enganada. Aí é que tá, é o love bombing. Engana sabendo que é uma enganação, Rogério, porque sabe, né, que é uma enganação, ou seja, não tá comprometido com as suas próprias verdades, porque lá no primeiro bloco a gente falou disso, né, que em suma, em última instância, o amor tem etapas, o amor não é as coisas, não tem os não segue uma lista de pré-requisitos como a gente tá acostumado a ouvir. O amor, sim, num dos processos ele nos vira de cabeça para baixo, e lá pelas tantas também, em última instância, ele é a gente sendo amado, mas amado no eu me amando no outro, ou seja, eu preciso completar, que é diferente da autoestima, que é diferente de amor próprio, que é diferente de gostar de si. Isso é uma etapa. O amor com outra pessoa, amor romântico com outra pessoa, se eu bem entendi, ele se completa, ele dá aquele match quando eu me amo no outro, que é outra coisa. Eu me amar sozinho não é o suficiente. Eu preciso me amar no outro e o outro vai se amar em mim. Olha que complexo isso, né, Rogério? Pode ser complexo, mas o outro me ama, me apaixona, tudo, mas não me faz café da manhã, não me traz para o almoço, não me leva um lanche de tarde no trabalho. Tem outras formas de ser reverenciado esse amor, né? A gente não pode só trazer para o amor romance, o amor físico, né?
Existem outras formas de contato terno amoroso, que se dá porventura, né, nas relações. Esse entre, você aí e eu aqui, existe um entre nós 2, e esse entre é um ser vivo. Eu tenho que alimentar esse entre, para que ele se mantenha vivo, para que ele não adoeça. Entendi. Sobre as carências, voltando aqui, né, porque a gente vai e volta, né. Sobre as carências, Sim. muitas pessoas acabam, enfim, se relacionando a partir de carências, né. Sim. O início, o motivador, o impulsionador. A Ana Célia falou uma coisa bacana, né, que o motivo é o amor. O motivo é o amor e o amor é o motivo. Ela fez essa referência de uma coisa se retroalimentar na outra, né. E aí, pegando esse gancho, se você começar, se impulsionou numa relação amorosa por carência, dali pra frente, Rogério, o psicanalista deu o termo, né, só se ferra. A chance de você sair dali machucado, machucada, é muito grande, né, Rogério? Mas Beverly, de uma certa maneira, o ser humano sempre vai necessitar do outro. Esse outro vai ter que estar presente na nossa vida, para a gente aprender. Não existe viver sem o outro, a não ser o ermitão que vai lá em cima da montanha e fazer on o dia todo. Agora, aqui embaixo, nos pés da montanha, no pé da serra, tu vai precisar do outro, sempre. A gente não vive sem o outro. Sim. Sim, a gente é um ser coletivo, né, a gente É precisa. por isso que Uhum. tem aquela síndrome do ninho vazio, quando o outro sai de casa, vai para a cidade grande e fica sozinho ou sozinha. "Pô, o que que eu vou fazer agora? Eu tô sem o outro", né. Então eu me sinto esse vazio, eu tenho que preencher esse vazio, mas eu posso preencher com coisas boas e pra que eu perceba isso, eu tenho que estar carente, eu tenho que estar vulnerável, porque estar carente e estar vulnerável de uma maneira, cada um na sua, é saudável também, né. Ser afetado por essa vulnerabilidade. Não, mas Não aí é um defeito, né. não, não, muito pelo contrário. A gente está reconhecendo que a gente é Exatamente. carente, está carente, fica carente, tem momentos de carência. O que nós estamos, acho que isso é importante que você traz, Rogério, o que nós estamos aqui falando dentro desse programa é que você carente e por carência começar Sim. uma relação, aí que tá o erro. É um erro. Não é você ser carente que é o erro. O erro é você começar uma relação por carência. Aí é que Sim. mora uma chave importante, né, Rogério? Um perigo, um perigo. Isso, um perigo. A luzinha acesa se torna vermelha, né. Isso, então talvez eu não tenho resposta, claro, se eu tivesse respostas eu era eu a terapeuta, né, Rogério. Não tenho respostas, eu tenho, aliás, só dúvidas, perguntas e a proposta aqui é a gente tentar ajudar as pessoas a elas mesmas fazerem as suas perguntas para chegarem às suas conclusões. Eu sou carente, eu tô carente e começando uma relação por carência, eu tô numa relação por carência, eu me amo o suficiente, eu consigo me amar no outro, a minha relação é desse nível, desse naipe, até para a gente saber em que lugar da fila do pão a gente tá, Rogério. E obviamente para quem tem boas relações, esse programa é totalmente inútil. Pronto, Sim. desconsidera. Este tipo de programa é para quem está buscando ter uma relação saudável e não está conseguindo, ou saiu de uma relação perturbada. E é comum, Rogério, você como terapeuta, eu tô te perguntando, sabendo já as Sim. estatísticas. Há estatísticas que mostram que pessoas, com problemas de relacionamento, elas só trocam o endereço. Elas saem de um relacionamento ruim e entram num outro, às vezes pior ainda. Fiquei 3 horas na palestra ontem com a doutora Ivana Machado Moraes, que estava falando do projeto Cão na Estrada, né, do Ministério Público. Estava aqui em Torres ontem e eu fui. Tinha um promotor de justiça e a gente estava falando exatamente do que tu tá falando. É No por isso, né? seminário aqui na UX ontem, aqui em Torres. Essas carências que as pessoas se aproximam e é um preparação para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né. Isso. É o Uhum. que está no ar, né, a semana toda, janeiro e fevereiro, sabe, esse assunto aí. Mas se vê que a carência ainda domina grande parte das pessoas indecisas, pra se livrarem de certos abusos, né, afetivos por causa da sua carência.
Concordo contigo. A gente precisa olhar para isso com seriedade. A gente vai brincando, vai falando de Sim. situações, mas bem, bem, bem no fundo, Rogério, isso passa a ser um problema social muito sério, né? Porque as pessoas, às Exatamente. vezes, nessas relações, Rogério, elas não. Quando a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente casa, e casa, eu quero dizer aqui, vive com outra pessoa, decidiu juntar as escovas, seja lá no formato que for, oficial, com registro, sem registro, união estável, não sei, o formato não importa. Quer dizer, importa, mas hoje Sim. importa, no programa importa menos, né? Sei lá, as Certo. pessoas juntaram ali suas vidas, elas não juntaram só as suas vidas, elas juntaram as vidas da família de um, da família de outro, elas juntaram por descendentes, né? Descendências que vão para frente, elas às vezes geram uma prole, filhos, né? Às vezes misturam filhos de um com filhos de outro, ou seja, o ecossistema, Rogério, do problema vai ficando tão grande, tão grande, tão grande que vira um problema social. Essa é a questão. Então, pessoas saudáveis, que amam de forma saudável, que são amáveis de forma saudável, geram um ecossistema fraterno saudável. Ponto, é isso, Sim. né? Não, e depois tu tá carente, tu tem como preencher certas carências para ficar forte para uma nova relação. Existe curso de dança, curso de teatro, aulas de música, te apaixona por um instrumento, sabe? Tem formas de tu chegar a isso. Só tu Uhum. tem que se arriscar. Sim. Ficar em casa lendo romance e filmezinho amoroso todo dia, né, não vai resolver. O que vai resolver é tu te socializar, né? Aí tu vai entender a tua carência afetiva. Ah, Rogério, mas que ver um filmezinho romântico é bom também né? Dá licença, tô brincando, porque assim, muita gente Ah, tá eu preferindo. assisto, eu gosto. Não, eu tô só brincando, sabe por quê, Rogério? Tem muita gente que preferiu a fantasia, fica em casa, Sim, vivendo romance na tela e achando que aquilo é real. Então, não há problema nenhum em se divertir sim, vendo o romance lá no streaming, na sim. série, no filme, não há problema nenhum. O problema mora quando você quer transportar para a tua vida alguma coisa que está acontecendo lá na tela. Esse é o problema, né? Tem que cair na real. Relacionamento é realidade. São pessoas, né? São pessoas, são seres humanos preferencialmente bem civilizados, tá? Sim, com certeza, concordo contigo. Civilizados. Sim, deixa eu ver quem participou aqui, deixa eu ver. Tá, tem gente participando, só mostrando que tá junto aqui, mas eu não consigo ver os nomes das pessoas, então vou agradecer os finais de telefone. O Itacir mandou recado aqui, que está acompanhando o programa também. E lá na live, a Beatriz Tessari Vivan, Rogério, ela diz o seguinte: procurar outra relação, tentando se encontrar, é só gerar decepção maior ainda. É isso aí, né? Ninguém deveria, pelo menos, entrar numa relação para se encontrar. Você se encontra antes, né, Rogério? Se encontra um pouco antes. De uma certa maneira, né, a gente usou mais a parte feminina, mas o masculino também deixa muito a desejar. Tem muito homem mal amado e carente por aí, perdido. Sim. Sim, tem dos dois. Não é uma questão de gênero, né? Acho que. É, não é gênero, Uhum. não é gênero. É uma condição de pessoas hoje. Homens e mulheres estão se Exatamente. perdendo nisso, né? Os E homens as têm medo de chegar nas mulheres, as mulheres têm medo de assumir uma relação e conhecer de verdade outra pessoa. Então tá difícil, né? o bom seria, assim, o bom seria, né, a paz seria, né, que cada um ocupasse seu espaço respeitando sempre o espaço do outro, né. Aí tem Uhum. tudo para dar certo. Fechou. Rogério, eu preciso acabar o programa, tem mais Certo. 20 segundos e eu quero. Nós falamos sobre muitas coisas, Rogério. Sim. Fica até difícil sintetizar, mas eu gostaria, se possível, sobre isso, né? Sobre encontrar, ou sobre construir uma relação amorosa, romântica, saudável. O que a gente precisa? Isso aqui não pode deixar esquecer. Olha, eu vou usar dois dois sinalzinhos. Um era do Baby Dinossauro, "Você precisa me amar". Não é mamãe. Aham. E o outro é o Darcy Ribeiro, que teve 24 ex-namoradas no seu enterro. Ele se declarava: "Sou um cara carente e necessito de amor. Eu quero alguém para amar". Darcy Ribeiro. Meu Deus, esse era o legítimo love bombing. Se lembra, né? Lembra? Socorro, socorro. Bem lembrado, né? Rogério, obrigada pela presença. Um abraço para você, Nada. viu? Um romance a todos esse final de semana. Isso aí, se abra para o romance está no ar, já diria o outro. Eu vou encerrando o